E agora a gente vai pro Enem do Galo. Ué, Enem? Galo estuda a contratação. Galo estuda... Tá estudando. Tá estudando bastante. Tá estudando a contratação do Rony? Pois bem, tava no nosso telão. A Vitória que tem as respostas. Você estudou, Vic? Traz pra gente. Tentando, Mari. Bom dia para você, para o Bruno, pessoal do estúdio, para quem nos acompanha. Olha, a situação do Galo nos últimos dias está um pouco complicada, porque até para checar as informações está mais difícil, viu? O Atlético está trabalhando, como eles mesmos dizem, com muito sigilo, né? Acabou de trocar o diretor de comunicação, Domênico Berguin, agora voltando para essa função. Até os dirigentes, assim, a sensação que me dá é que realmente quem está à frente do futebol é o Vitor Baggi, junto com o SIGA, que é o Centro de Informação do Galo. Até falando com o presidente Sérgio Coelho, ele mesmo disse que não estava à frente das decisões do futebol ultimamente, conversando também com alguns dos sócios. Então, assim, tá um pouco mais complicado de checar esse tipo de informação no Atlético. Mas o que eu posso dizer sobre o Rony é que houve uma consulta. A negociação é vista como muito difícil, porque o Atlético teria que desembolsar um bom valor para conseguir o jogador. O jogador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026, então ainda há bastante tempo. Teria que negociar esse valor, teria que negociar um salário que o Rony não sairia do Palmeiras para ganhar menos. O que a gente tem informação é que Fluminense e Santos são dois times que estariam mais tentando esta contratação, né? Mas do lado do que estariam levando mais para frente, digamos assim, né? Porque no caso do Atlético, ele chegou a fazer um contato por ele, uma consulta por ele para o staff, e o staff disse que poderia conversar com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem interesse em negociar. Mas é uma negociação que não envolve empréstimo, é uma negociação que envolve compra. Então isso também é visto com mais dificuldade. Por isso, o Rony foi consultado pelo Atlético, mas a negociação por Rony já é outra conversa. O que a gente pode trazer também é que, de repente, o Atlético pode perder um de seus principais jogadores. Vocês estavam falando aí sobre essa questão de os times se movimentarem, né, aos finais de conquistas, né? O Atlético não teve essas conquistas no ano passado e pode acabar perdendo o Matias Zaratio para o Racing que agora tem Diego Milito como o presidente, né? E que realmente fez aí uma conversa com o Zaratio, com os empresários do Zaratio nessa última semana, mas a informação que eu tive também, pelo menos até ontem à noite, é que nada havia chegado ao Atlético de forma mais oficial ainda, né? Então o Atlético tem essas questões aí para resolver, com Gabriel Menino e Patrick já anunciados, Everson também, renovação anunciada, mas de fato o Atlético está se movimentando no mercado de um jeito bem mais sigiloso. Nesta semana se reapresenta no dia 9 e no dia 13 tem treino aberto, já com a apresentação do novo técnico Cuca. Mari. A gente vai para o Alvinegro Mineiro, o Clube Atlético Mineiro também tentando se organizar para 2025, aí com o Cuca no comando, mas a grande questão, Vicky, é o mercado. Enquanto a gente falava aqui do Botafogo, eu abri meu WhatsApp, tá a Vitória, tic, apurando muitas coisas. Tem novidade, Vitória? Pois é, Mari, boa tarde para vocês, pessoal que está acompanhando a gente. Começo de ano é assim, não tem jeito, e o Atlético ficou bastante tempo focado em conseguir um treinador, né? Então, por isso, essa parte do elenco ficou um pouco para depois. E agora as ofertas, principalmente pelos jogadores do Atlético, têm aparecido. Então, é o caso do Zaratio, é o caso também do Batalha, que foi a última informação aqui que a gente teve na nossa rede aqui, entre a interna, né, do nosso grupo, que essas duas informações vieram dos nossos amigos da ESPN Argentina, tanto do Zaratio, né, que o Racing já estaria negociando com o Atlético, isso eu ainda não consegui confirmar com o Atlético hoje. Ontem à noite o Atlético tinha me dito que não tinha chegado nada ao time com relação à proposta oficial pelo Zaratio, mas neste final de semana teria sim acontecido uma reunião entre os representantes do Zaratio e também os dirigentes do Racing para tentar tê-lo mais uma vez, né? Ele começou no Racing, antes de vir para o Atlético também estava no Racing. Então teria esse interesse também de repente voltar para a Argentina, visto com bons olhos pelo Racing, e já teria então entrado em contato com o Atlético. No caso do Batalha já é uma situação um pouco mais complicada, porque o Batalha ainda tem contrato, né, com o Atlético mais longo. Do Zaratio acaba nesse ano de 2025, do Batalha acaba em 2026. É uma situação um pouco mais complicada, mas o Boca também teria interesse do jogador, sem proposta oficial ainda na mão do Atlético. E aí uma outra oportunidade de mercado que apareceu ao Atlético, mas agora para ingressar no time,
é o zagueiro Luizão, do West Ham, que teria sido oferecido ao Galo. No ano passado, ele chegou a ter proposta oficial do Corinthians de 3 milhões de euros por 80% dos direitos do zagueiro. Perdão. O West Ham acabou não aceitando na época, pediu 70%. O Corinthians não foi para frente com a oferta, mas o jogador quer voltar para o Brasil. É um jogador jovem, de 22 anos, e o Atlético, então, poderia ver como uma oportunidade de mercado. Foi oferecido ao Galo. Além disso, o Rony, a gente já falou aqui que também teria sido consultado pelo Atlético, mas é uma negociação vista como muito difícil, não foi para frente o negócio. Até este momento não tem mais conversas pelo jogador, então tem bastante informação por aqui nesse momento, Mari, mas é aquilo que eu já disse na nossa primeira conversa aqui mais cedo, que o Atlético está trabalhando com bastante sigilo e o Vitor Bage acaba sendo o principal representante, né? Ele que é o porta-voz, tudo é tratado com ele, né? Tentando conversar com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Ele mesmo disse que não está à frente dessas decisões do futebol neste momento. Também tive esses retornos, né, dos sócios do clube, né, de alguns que eu entrei em contato, que também disseram que não estão à frente do departamento. Então, o que a gente tem nesse momento são muitas sondagens ligadas ao Atlético, poucas propostas oficiais, na verdade, na mesa do clube, mas, de fato, algumas negociações e ofertas também de oportunidade de negócio para esse momento. Mais uma vez, o Atlético volta nessa semana, no dia 9, né, retornam de férias, e na segunda-feira, no dia 13, o Cuca já vai fazer um treino aberto, né, ele vai se apresentar no dia 9, mas na segunda-feira, no dia 13, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar na Cidade do Galo, algo que não acontecia há muito tempo, um treino aberto e também a apresentação do novo técnico do Atlético, Mari Breyer. Fica a postos aí, tá, Vitória? Porque a gente vai conversar mais também sobre o Atlético e sobre o Cruzeiro. É que a situação do Atlético, ela chama um pouco de atenção, Jailson, porque o planejamento, quando você atrasa para definir a sua situação do técnico, você atrasa o planejamento dos jogadores. Então, demorou, foi quase ali, depois do Natal, anunciar o treinador, para aí sim começar a olhar o mercado, você vai ter muitas dificuldades. Então, o torcedor hoje, claro, ele faz as brincadeiras nas redes sociais, a corneta também, e cobra, porque é isso, todas as notícias do Atlético agora é o consultório do Atlético, o Atlético consulta, o Galo fazendo Enem, Atlético estuda, Atlético na NASA, Atlético sonda. Tá por dentro dos memes. Porque minha timeline é uma coisa maravilhosa. Porque nesse momento, ficou assim com o treinador também, Luiz Castro, não fecha com o Luiz Castro, corre pro Cuca. E jogadores? O elenco na temporada passada não foi suficiente para a competitividade do Atlético. Preocupa. Foi o que a gente falou na reta final toda, que o elenco do Atlético Mineiro, obviamente, chegou ali em 2 finais, mas largou o Campeonato Brasileiro, tanto que chegou remando na reta final, ali, né? Lutando contra o rebaixamento. Era difícil, mas enfim, ainda tinha um pouco de chance, foi na última rodada. A questão é, o Atlético só contratou agora por conta dessa troca dos jogadores pelo Paulinho. E foi o que você falou muito bem. Tá tendo um atraso. Rolou o atraso desde a saída do Milito e tudo mais, essa questão do novo treinador. E agora que já tá todo mundo basicamente ali reapresentando, e já está com o elenco mais ou menos na mão do que você vai precisar, do que você não vai precisar, que é agora que o Cuca vai sentar lá com os dirigentes e tudo mais para, a gente tem uma lacuna aqui no elenco. Isso que a torcida já sabe de cabeça, né? Mas tudo bem. Mas tem lacuna aqui e ali, e a gente vai precisar contratar alguns jogadores justamente porque tem essa falta no elenco. Coisa que a gente viu na reta final do Campeonato Brasileiro todo. Só que aí agora, tirando alguns jogadores da base, que provavelmente vão ter que ser utilizados, o Atlético Mineiro vai precisar ir no mercado. Só que aí tem essa questão. Tudo é muito caro. Tá muito mais caro. Tudo é muito caro para o Atlético Mineiro. E eu nem digo só por ter essa virada de ano. É porque, você vai estar um pouco mais atrasado, você vai pagar mais caro. Mas qualquer valor que a diretoria já tinha colocado no planejamento, que não gastaria tanto em 2025. Então, tudo, qualquer valorzinho vai ser caro. E isso também é um outro ponto, né, Breyer? Porque a gente não necessariamente entende qual vai ser o molde de comportamento do Atlético no mercado. O dinheiro do Paulinho será para contratar jogador. E aí, na hora que olha os valores dos jogadores, começa, não, isso aí tá muito caro. Quem manda? Quem dá a cartada de quem vai contratar? De onde vai sair esse dinheiro? Nas notícias de maior faturamento, chega em 2 finais, então isso vai voltar pro futebol? A gente já tá vendo que não. Opa, as dívidas que seriam organizadas para 2026, já começa a falar de ser 2028. O Atlético, ele tá num lugar que o torcedor, ele não tá conseguindo entender direito qual é o modelo da administração do Atlético. Então, e nesses momentos, Mari, é preciso que a gestão
se pronuncie mais, que seja mais aberta ao torcedor, aberta a questionamentos, porque quando se contrata o Cuca, por exemplo, não pode só justificar com uma entrevista aqui e ali. Deveria ser um pronunciamento aberto, franco para o torcedor, aberto a questionamento de jornalistas. Então tem faltado isso no Atlético e o Rubens Menin já se pronunciou, disse que para ficar todo mundo tranquilo, que vai ter contratação. Até porque o Atlético não tem desculpa para fazer uma janela discreta. Como o Jailson falou, é unânime o diagnóstico, inclusive internamente no Galo, que o elenco foi insuficiente no ano passado, que o Atlético fez até muito de chegar em 2 finais com o elenco que tinha, então, apesar das ressalvas também do trabalho do Milito. Mas é fundamental que o Atlético contrate e não pode ficar refém dessa história também de que só dá para contratar quando chega o treinador. A gente está falando do Botafogo. Se o clube tem uma estrutura interna, scout, tudo bem estabelecido, as coisas podem acontecer antes da chegada do técnico, porque o técnico não pode ser um único definidor de contratação. Então o Atlético também não pode se apegar a isso só agora com o Cuca. Já poderia ter se metido antes também. Acredito que gastou muita energia escolhendo o técnico e acabou deixando de lado essas movimentações de mercado, até para se antecipar a inflação no mercado, principalmente nesse começo de ano. É isso aí, torcida atleticana! Eu tô chegando com tudo. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Prestem atenção nessa grande bomba que acabou de sair. O Galo pode estar dando um chapéu histórico e contratando o atacante Rony do Palmeiras, jogador que está completamente descartado pela diretoria palmeirense. Então, assim, uma informação de agora: o Rony pode estar, sim, desembarcando em Belo Horizonte para ser o novo jogador do Galo. Uma baita contratação, um jogador super valente, corre para o time todo, não desiste de nenhuma jogada, então ele chega para ser titular absoluto. Lembrando que o Galo acabou de perder agora o Paulinho para o Palmeiras, então assim, uma baita chegada, uma chegada assim sensacional do Rony, caso se concretize. A diretoria, os 4Rs, estão muito confiantes, tendo em vista que acabaram de fazer um negócio histórico, né, com o Palmeiras, venderam o Paulinho e agora pode estar trazendo o Rony. Então, torcida atleticana, eu quero saber de vocês: é uma boa ver o Rony com a camisa do Galo na próxima temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!